Essa aula de hoje, esse tema de hoje é um tema bem interessante. Ele tem um objetivo. Quando a gente fala em unidade de vida, a gente está olhando para dois lugares. A gente está olhando primeiro para a capacidade e para a necessidade de alinhar as nossas três faculdades, ou melhor dizendo, o nosso coração, nosso intelecto e a nossa vontade, nossa inteligência, a razão e a nossa vontade. E a gente está olhando para uma estrutura de vida que nos permita se sentir em paz, nos permita ter a tranquilidade da ordem, que a gente não fique fragmentado, que a gente não comece o dia do sábado lembrando, meu Deus, e aí eu tenho que tirar o frango para descongelar, e tem o cliente que eu preciso mandar o contrato, e tem o aniversário à tarde, e eu não comprei presente, preciso dar atenção para meu filho, preciso dar atenção para minha esposa, e como é que a gente organiza isso? Né? Como é que a gente organiza essas coisas? O ser humano, ele tem três âmbitos de liberdade e responsabilidade. Então são essas três faculdades que a gente vai falar hoje. O coração, os sentimentos, não? O intelecto, que é a inteligência, é a razão, e a vontade. Agora, essas faculdades não são independentes entre si, não devem ser independentes entre si. Elas só se desenvolvem de forma integrada. Quando uma delas se isola das outras, se o meu coração se isola da razão e da vontade, ela começa a degradar, ela começa a corromper a totalidade do ser humano. E aí acontecem três desequilíbrios que a gente vai conversar hoje. O racionalismo é aquela pessoa que é específica do Excel, tem que fazer plenamente sentido, então a ênfase está exclusiva na razão. O voluntarista, que a ênfase está exclusiva na vontade. Não, claro que dá, pô, tá faltando só vontade. Tá faltando só vontade. Desenvolve uma meta, sei lá, maluca. Fala, não, mas se colocar vontade aí dá pra fazer. E tem o sentimentalista. Isso aqui é perigoso, hein? Eu que sou sanguíneo, né? A gente tá fazendo todo um paralelo dos temperamentos, né? Eu que sou sanguíneo, eu caio mais nesse aqui. Né? ênfase exclusiva no coração. Bah, eu não vou falar, não vou dar esse feedback pro Paulo porque eu não quero magoar ele, né? Não quero magoar ele. Né? Ou pior, se faz sentido, faz sentir, né? Quer dizer, se faz sentido, faz sentido. Não, eu sei, através da minha inteligência aqui, que não deveria fazer isso, mas meu coração, porra. Então, uma pessoa equilibrada, essas três coisas devem andar lado a lado. O coração, a vontade e a razão. O coração, a vontade e a razão. Na liderança, todo mundo aqui é líder, né? Na liderança, esse equilíbrio ou esse desequilíbrio se traduz diretamente nas decisões. Então, cada um desses perfis, o racionalista, o voluntarista, o sentimentalista, ele vai liderar de forma diferente, tratar as pessoas de um jeito muito diferente. A gente vai ver isso ao longo da aula. Então, qual que é o meu objetivo aqui com essa aula de hoje? A ideia é que seja um pouquinho mais curta e é tratar algumas coisas, como entender essas três faculdades, conseguir diferenciar corpo, alma e espírito, estudar o triângulo branco, que é um lugar de integração, é um lugar onde razão, vontade e coração são integrados. Reconhecer os desequilíbrios, o racionalismo, o voluntarismo, o sentimentalismo, entender para qual eu pendo e como é que eu resolvo isso. E conseguir restaurar essa harmonia. Vocês vão entender que uma liderança autêntica, ela exige unidade interior. A gente vai dividir em duas coisas. A gente vai dividir mais em fundamentos antropológicos. Então esse esquema corpo, alma, espírito, o triângulo branco, o estudo dessas três faculdades, né, a relação entre temperamento e essa harmonia, e o diagnóstico e o tratamento dos desequilíbrios. Beleza? As suas variações, seus sintomas, seus remédios, e exemplos práticos de liderança para cada uma, que é o objetivo final, né? Que a gente sai aqui com algo palpável também. Com algo palpável. Então, para começo de conversa, retomando, temos três faculdades: o coração, a razão, que é o intelecto, a inteligência, e a vontade. A razão e a vontade são faculdades exclusivamente espirituais, e o coração, ao mesmo tempo, ele é espiritual e corporal, porque ele acaba sendo o centro da nossa personalidade. Tá? Ele é o centro da nossa personalidade. E o que é o triângulo branco? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, aqui de um lado, nós temos a razão, que eu posso cair no racionalismo. Aqui eu tenho o coração, que eu posso cair no sentimentalismo. E aqui eu tenho a vontade, que eu posso cair no voluntarismo. E veja, uma coisa muito importante, a diversidade da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, ela é muito importante, não é todo mundo vai ser igual, não é para colocar todo mundo numa caixinha.
Talvez o Gabriel, ele penda mais para a razão e tá tudo bem, se ele não deixa de lado a vontade e o coração. Talvez o Lucas penda mais para o coração e tá tudo bem, ele tá mais aqui próximo desse quadrante. A questão é que um não pode se desenvolver sem o outro, caso contrário, vira uma degradação. Caso contrário, eu deixo de ter essa harmonia, eu vou tomar más decisões. Em casa, na família, no trabalho. Então, enquanto eu permaneço nesse triângulo branco, ok, tá seguro. Tá seguro. Agora, se eu saio dele, a minha faculdade dominante ela vai ficar isolada, vai ficar corrompida. Então, para reter aí, o ser humano ele deve aspirar a estar dentro desse triângulo branco, que surge justamente dessa cooperação harmoniosa entre razão, coração e vontade. Então, um livro que eu gosto muito, que retrata esse equilíbrio, que é o Coaching com Joana Dark, Lições de Liderança. Tá? Eu separei uma frase dela aqui. Nunca achei que a sabedoria divina deveria substituir a minha inteligência. Coloquei meu coração no cumprimento da minha missão, mas nunca me esqueci de colocar também meu cérebro. Tive prudência e perspicácia nos assuntos da minha vocação, nos assuntos de guerra e, sobretudo, nos assuntos que diziam respeito ao meu julgamento. Então, a busca é a harmonia entre razão, vontade e coração. Razão, vontade e coração. Tá? E quando a gente vem falar dos temperamentos, né? Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, o colérico e o fleumático são mais racionais e voluntariosos. A tendência é, né? A tendência é. Quando eu falo, Dani, do sanguíneo e do melancólico, eles tendem mais ao coração. Tendem a ser mais sentimentalistas. Então, já entendendo essas tendências, só que a gente precisa voltar lá na aula 1. Né? Então, eu tenho meu temperamento, eu tenho o caráter, que eu desenvolvo em cima dele. Então, a minha cultura, o meu desenvolvimento, ele é muito mais importante do que a minha tendência a... e daí que eu tenho uma tendência a ser sentimentalista? Eu tenho uma tendência a não querer passar por maus bocados? Beleza, uma coisa é ter essa tendência. A outra coisa é eu decidir de fato que eu preciso desenvolver aquilo. Que eu quero buscar essa harmonia. Né? Que eu quero buscar essa harmonia. Então, o papel da cultura, o papel da educação é justamente isso. No final do dia é o objetivo desses nossos encontros, né? Beleza, deixa eu entender alguma coisa aqui que eu posso melhorar, e eu vou lá e eu luto, então independente. Pra gente não cair na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou assim, e não. É uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar agora, nesse momento aqui da aula que a gente vai entrar, beleza. Qual dos três prevalece mais na minha vida? A razão, a vontade ou o coração? Ou as três já estão meio niveladas? Qual das três que mais pesa? Razão, coração ou vontade? Eu vou dar alguns exemplos para isso aqui ficar mais prático sobre esses desequilíbrios. Porque quando a razão, a vontade e o coração eles se isolam e passam a governar sozinhos a vida da pessoa, vão surgir esses três desequilíbrios diferentes. E cada um tem um sintoma característico, tem um remédio característico, e na liderança, cada um vai produzir um estilo de decisão que dá para perceber na hora. Falar, cara, essa pessoa aqui tá pendendo muito para esse lado. Muito para esse lado. Aí vão pensando aí com quais vocês se identificam. E o primeiro deles é o racionalista. O racionalista é aquele cara assim, pô, nada toca no meu coração, né? A conta tem que fechar aqui, só me interessa o conhecimento intelectual. Resume muito bem o pensamento de Kant, tá? Qual que é o remédio para isso aqui? Esse racionalista, ele supervaloriza a razão, o Excel. Tem que fazer assim, extrema lógica. Ele tende a tratar as pessoas, tende a tratar as organizações como se fosse um robozinho. Não, é um sistema, né, perfeitamente ali replicável e controlável pela lógica. Eu falo muito no comercial, na cabeça, que, pô, beleza, é composto de duas partes. Tem um script, mas, cara, pô, tá seguindo o script e não tá vendendo. Ok, pode estar plenamente alinhado a parte do processo, mas pode ter uns elementos de outro lado. Então, para um cara racionalista, não. Cara, eles estão seguindo o script, como é que não. Então, o racionalista, ele tende a reunir três traços. Então, ele tem um apetite só para as coisas que fazem sentido, e ele tem uma tendência a se considerar meio como o centro do mundo. Ele acaba caindo muito no orgulho. Então, esse cara, esse racionalista. Pessoal, não é o erro usar a razão, porra. É claro que a gente precisa usar a razão. Um bom líder precisa usar ela. Mas o racionalista, ele tende a achar que tudo que importa dá para reduzir a uma fórmula, né? Ou talvez a uma fórmula do Excel. E não é isso.
Não, os números não mentem, não importa como é que você sente, objetivamente é isso. Pô, não, mas essa aqui é a decisão mais lógica. Não é exatamente assim. De novo, não é sobre não usar a razão, mas não é só sobre ser pautado nela. Você tem que ter a capacidade, qual que é o remédio? A capacidade de olhar para o mundo e entender que existem realidades que são muito maiores que você, bicho. Não dá para colocar o mundo no Excel. É a mesma coisa, fazendo um paralelo. Tá? Ah, eu quero entender Deus. Pô, tem coisa que eu não entendo. Eu falei, meu amigo, se tu conseguisse entender Deus, se Deus coubesse na tua cabeça, eu falei, cara, não tem como. Pô, eu ando muito pequeno, cabendo da tua cachola, né? Não dá. Então tu tem que ter essa capacidade de se colocar diante do mundo e entender que existem realidades que são maiores que você e que não cabem numa tabela do Excel. Então, por exemplo, um líder na empresa, um CEO, antes de tomar a decisão, vai lá, olha a planilha, os KPIs, a margem, o CAC, a produtividade, as projeções, olha tudo isso. Né? E aí percebe que dois funcionários, dois colaboradores têm funções semelhantes e ele olhou no Excel. Ah, o ROAS desse cara, o CAC desse cara tá igual ao desse, né? Tá se sobrepondo ali as funções, vou demitir um. Aí ele vai e demite. Ele vai e demite. Né? Olhou para o Excel, foi lá e demitiu. Só que esse cara que ele demitiu tinha uma coisa que não estava no Excel. Ele era uma liderança informal. Ele puxava o time para cima, ele resolvia conflito, ele diminuía atrito. Aí o Excel mostrou que era a mesma. Foi demitir um e desmorona completamente aquela equipe, por exemplo. Tem coisas que não cabem no Excel. A gente não pode tratar pessoas, não pode tratar a empresa como se fosse só uma coisa lógica. Não é. Não é perfeitamente controlável pela lógica a nossa vida. A lógica é algo que a gente usa para explicar alguns fatores determinantes da nossa vida, mas não dá para encaixar a vida dentro de uma caixinha. Existem coisas maiores. E muitas vezes esse cara tende a ser perfeccionista também. Tem uma outra frase do livro Coaching com Joana Dark. Seu perfeccionismo é fruto do orgulho. Você é incapaz de aceitar que não é perfeito porque se acha muito forte e inteligente. Então, quando menos espera, se decepciona. Fica desesperado ao se dar conta de que não é o que desejaria ser. Tá? Saiba que o mais importante não é nunca cair, mas se reerguer e sempre com humildade e simplicidade. É normal cair, o que não é normal é não se reerguer. Tá? Aí saindo do voluntarista, do racionalista, a gente vem justamente pro voluntarista. Ele supervaloriza a vontade. Para ele é tudo ou não. Assim. Pô, Dan, te faltou vontade. Né? A única coisa que faltou é tu não tem força de vontade. Novamente, não é sobre não usar a força de vontade. Uma pessoa que tem força de vontade é uma pessoa virtuosa, mas ela não é o único componente. Senão eu caio num voluntarismo. Não existe desculpa, é só querer. Não vem com limitação aí. Tem quatro variações desse voluntarismo. Né? Tem quatro. Um deles é quase que um voluntarismo espiritual, religioso. Seria quase assim, não, preciso silenciar meu coração aqui para tomar a melhor decisão. Cara, não é exatamente isso, né? Não é exatamente isso. Tem o outro que daria para chamar de voluntarismo machista. Vai falar, não, porra, isso aqui, sentimento não tem coração. Não. Sentimento? Não, isso aqui eu não tenho. Né? Ele confunde sensibilidade com sentimentalismo. Não? O voluntarista meio ideologizado. Né? Não, e viva a vontade, abaixa a razão não existe a natureza humana. Cara, não é isso. Existem princípios imutáveis na natureza humana. E tem o conformista. Né? O que é o conformista? É o que só quer cumprir regras. Não. E aqui, cumprir uma regra é a norma suprema da moralidade. Tá? Sei lá, digamos que tu tenha. Deixa eu usar um exemplo. Pronto, eu vou na missa. Eu vou à missa, geralmente vou à missa todos os dias. Aí eu tô indo pra missa, começa às 6h30 da manhã. Aí eu vejo uma pessoa que acabou de sofrer um acidente de moto. Ah, porra, não posso atrasar pra missa, né? Qual que é a lógica? Não é por aí. Não é por aí. Né? Então, tem coisas que sobrepõem. Então, na liderança, aí o cara fala, não, mas se quisesse de verdade, assim, ó, se quisesse dar, eu preciso aprender a amar as pessoas mais do que aquilo que é uma regra, né? A, a regra foi feita para as pessoas, não a pessoa foi feita para a regra. Então, imagina um CEO coloca uma meta na empresa de crescer 80% em um ano. 80% em 3 meses, sei lá. Aí o financeiro fala, cara, não tem caixa para colocar isso aí em marketing, em aquisição. Aí o operacional fala, olha, a gente não consegue botar tudo isso de cliente para dentro. Ah, não quero saber, a meta é essa aí.
né? Que quem quer faz acontecer. Porra, não é isso. De novo, a vontade ela é um fator muito importante. Mas se eu caio nesse voluntarismo só na vontade, aí eu tô lascado, bicho. Aí eu tô lascado. E eu posso cair no sentimentalismo, que é onde geralmente é a tendência dos melancólicos e a tendência dos sanguíneos. Aí aquela se faz sentir, faz sentido, né? Transforma o sentimento em critério de decisão. Se alguma coisa provoca desconforto para o Marcos, ou culpa ou sofrimento, ele tende a interpretar aquilo como errado. E, de novo, eu não estou falando sobre falta de empatia. A questão é que quando, sei lá, ele tem que conversar com alguém, tem que tomar uma decisão na empresa e se sente desconfortável com isso. Não quer dizer que essa decisão é ruim. Ah, eu não quero que ninguém fique chateado. Não, não me sinto bem, né, tomando essa decisão. Vamos esperar mais um pouco. Tenho medo do Dani interpretar mal o que eu vou falar para ele. Não, a gente precisa encontrar um meio que deixe todo mundo. Não é isso, cara. Não é isso. Por exemplo, de novo, esse aqui eu sou eu tendo mais a isso, né? Eu tendo mais sentimentalismo. Ah, como diria José Maria, bicho, se eu preciso dar um feedback para alguém, eu sofro antes, durante e depois. Mas eu preciso dar o feedback. Então, não dar o feedback não é uma opção só porque eu me sinto mal. Eu preciso, tá? Então, eu preciso entender também que a verdade, ela não é o que o meu coração sente. Eu não sou o que o meu coração está sentindo, como a gente já falou que eu não sou os meus pensamentos. Então, esse líder sentimentalista, se as pessoas estão se sentindo mal, alguma coisa está errada. Eu falo, não. Sim, às vezes eu tenho que falar alguma coisa que vai fazer a pessoa se sentir mal. E legal, talvez seja justamente esse sentir mal que vai fazer ela mudar. Né? Por exemplo, eu tenho um gerente. Eu tenho um gerente, ele está performando mal há muitos meses e todo mundo sabe que ele está performando mal. Eu deveria ter uma conversa difícil com ele, estabelecer expectativa, dar esse. É direito dele, é direito do Marcos Paulo chegar e falar: Marcos, tu não está entregando o que a gente combinou. Eu preciso que tu melhore. É um direito do Marcos. Aí sabe geralmente o que o sentimentalista faz? Não dá o feedback, deixa o Marcos performando mal, até chegar a um ponto onde não tem mais para onde fugir, chega e demite o Marcos, e a demissão pega o Marcos de surpresa. Se tu já demitiu alguém a demissão por questão comportamental, beleza? E a demissão pegou a pessoa de surpresa, tu é um péssimo líder, porra. Tu precisa dar o feedback. Olha, cara, não tá legal, faz isso. Olha, não tá legal, faz isso. Olha, não tá legal, faz isso. Olha, se você não conseguir resolver isso que a gente tá conversando, a gente não vai conseguir continuar trabalhando juntos, beleza? Então, é obrigação nossa. Eu não posso adiar essa conversa e adiar novamente. E muitas vezes, se eu faço isso, o resto do time pode ficar puto com o Marcos. Pode ficar puto com ficar revoltado. Porque quando a gente fala em cultura, cultura não é sobre o que eu falo, cultura é sobre o que eu tolero, né? Então, como é que eu vou jogar a régua lá pra cima e aí a fulano não performa e não tem nenhuma consequência, nenhum feedback? Se não tiver como resolver uma demissão, eu preciso falar. Mesmo que eu sofra antes, durante, depois. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu não conheço a regra dos três T's, hein? Digita aí pra mim, fiquei curioso. Então, a gente precisa afastar o sentimentalismo. A pessoa sentimental, ela tem um coração. Essa frase eu usei na aula 2, eu acho, na aula da magnanimidade. A pessoa sentimental, ela tem um coração bom demais para poder fazer o bem de fato. Um coração amoroso demais para poder amar de verdade. Então, cara, a gente tem que tornar, nesse sentido, a nossa vontade mais viril. Não desistir do bem só porque ele pode se tornar uma fonte de conflito. Eu não posso ser covarde, bicho. Eu preciso administrar conflito com sinceridade e firmeza. A gente falou sobre isso também nas outras aulas. Eu vou ter problema. Eu vou ter contrariedade, eu vou ter dificuldade. Se eu acordar de casa achando que eu tô na Disney, achando que vai ser tudo bem, eu vou ser assaltado por eles. É como se eu fosse pego de costas, fugindo. Falando, não, você vai de frente, de peito aberto, como um trator pra cima. Esse sentimentalismo, ele é fruto da covardia, bicho. De quando você tem medo de passar por um momento desagradável. E também da hipocrisia. Quando você diz que não quer fazer os outros sofrerem, mas se o Marcos não tá performando, fala assim, cara, na verdade eu que não quero sofrer em dar esse feedback, né? A verdade é essa. Tem uma frase muito maneira. Quem aqui conhece a história de Joana d'Arc? Alguém conhece a Joana d'Arc? Tá ligado? Não. Ela foi na época de uma guerra na França. E aí ela tinha, tipo, 14 anos. E aí ela sentiu, sei lá, um chamado de Deus.
E, cara, preciso conversar com o rei aqui, e foi conversar lá, e ela liderou os exércitos. Ela liderou os exércitos. Depois ela foi queimada, né? Ela foi queimada, e 300 anos depois viram que o julgamento tinha sido errado, enfim. E aí, quando ela foi conversar, falou: tá, mas se Deus está do teu lado, por que que tu precisa de um exército? Não, porque os soldados vão lutar e Deus vai conceder a vitória. Falou: pô, não vamos ficar aqui sentados e falando, não, assim. E essa frase foi muito marcante. Assim, porra, uma simplicidade. Falei: cara, por que que tu precisa de um exército se Deus está do teu lado? Falei: porque os soldados vão lutar e Deus vai conceder a vitória. E diante de uma mesma situação, esse voluntarista, ou racionalista, ou sentimentalista, então, sei lá, imagina que tem um vendedor que não bate meta há meses. O que o voluntarista vai pensar? O puramente não, ele só precisa querer mais, vou aumentar a pressão aqui, vou cobrar atitude. O racionalista, não, performance está abaixo de 60% por 3 meses, desligamento, não tem mais nada para conversar. Não? O sentimentalista, não, cara, mas ele é tão gente boa, ele tem família, né? Porra, ele gosta de. Vou dar mais uma. O líder é equilibrado, o líder, né, ele vai buscar lá o triângulo branco, o centro, ou enfim, que vai mais para um lado para o outro, ele vai olhar os fatos, ele vai olhar os números, vai procurar compreender o motivo daquilo. A pessoa, a sua circunstância, acho que foi no último encontro que a gente conversou, né? Sobre a necessidade, sobre a capacidade, desculpa, sobre a capacidade, a necessidade de entender as circunstâncias das pessoas, de onde ela veio, de onde ela foi criada, qual que é a cultura, enfim. Então, quando eu faço esse balanço entre os números, entre quanta vontade essa pessoa tem e entre, né, o aspecto humano da coisa, entre o coração, aí eu consigo tomar uma boa ação. A gente volta para a prudência, quase, né? O tema da aula anterior, a deliberação, o julgamento e então a decisão. É impossível não desembocar na prudência aqui, porque o voluntarista, a vontade governa tudo. O racionalista, assim, tudo precisa estar explicado no Excel. E o sentimentalista, não, é o meu sentimento aqui que determina o que é bom. Então a liberdade humana precisa disso. A gente comentou no último encontro aquela frase, né? Coração de fogo, braço de ferro, cabeça de gelo. É exatamente sobre o que a gente está falando hoje. Coração de fogo, braço de ferro, que é a nossa vontade, cabeça de gelo, que é a nossa razão, é o nosso intelecto. Então esse líder maduro, ele vai integrar essas coisas e não tomar uma decisão pautada só em um dos lados. Um dos lados. Não dá para colocar a vida no Excel. Então, para ser prudente, para esse líder tomar essas boas decisões, eu preciso de um coração reto, eu preciso de uma vontade forte. Daí a gente volta num tópico do último encontro. Beleza. Qual que é a qualidade aqui da minha deliberação, né, da minha análise de dados? Se está acontecendo alguma coisa com o Marcos, eu preciso alinhar algo. Cara, a situação vem, eu já dou uma raquetada ou eu abro o peito, deixo o mundo entrar, analiso e depois devolvo algo que faça sentido para ir para onde eu quero? Outra coisa, eu costumo encarar a realidade de frente, sim, ser extremamente sincero comigo, cabe na humildade, volta na humildade aqui, na humildade fundamental, viver na verdade diante de mim, diante de Deus. Então, beleza, eu encaro a realidade de frente ou eu tento reconstruir a verdade para ela encaixar nos meus interesses? Porque independente do problema que a gente tem em qualquer aspecto profissional, espiritual, a primeira coisa é encarar a verdade. Falar, não, beleza, então o problema é esse. Então, a primeira coisa é isso. O tratamento começa aí. E qual que é a qualidade da minha decisão? Eu costumo superar o medo de estar errado? Eu implemento sem demora, uma vez decidido? E aí a gente desemboca na unidade de vida, que é a integração entre coração, razão e vontade. Agora, é impossível eu falar com vocês sobre unidade de vida e não falar sobre plano de vida. Porque essa unidade que a gente busca, essa integração que a gente busca, não é o objetivo final que eu conquistei e acabou. É algo que se sustenta ou se perde dia após dia. A cada dia. Então, assim, ou eu vou sustentar isso ou eu vou perder dia após dia. Aqui é o que a gente pode chamar, aqui é o que entra que a gente pode chamar de plano de vida. Nada mais assim do que uma estrutura simples de alguns compromissos e horários que vão dar um princípio de ordem para as coisas. E quando falta esse princípio de ordem, a experiência costuma justamente ser a de viver fragmentado, um pedaço de atenção preocupado em cada lugar, a mente dispersa, a vontade sem direção clara.
Sei lá, sou vendedor, tô fazendo uma call de vendas, a cabeça tá na morte da bezerra, porra. Quando os compromissos desse plano de vida, que eu coloco, sei lá, que seja um compromisso, que seja dois, quando eles são cumpridos, aí é o inverso, eu sinto essa unidade voltando. Eu mandei no grupo ontem, né? Agostinho de Hipona definiu a paz precisamente como a tranquilidade na ordem. E a experiência de muitos. Vamos lá, pô, a nossa experiência no dia a dia confirma isso. A ansiedade, a indecisão, a angústia, ela geralmente vem de quando a gente tá meio solto. Pô, eu acordo já meio que em cima da hora, lavo o rosto, já caio direto na reunião, já vejo as notificações do Whats. Bicho, não dá. Quanto mais eu afrouxo minhas normas, eu meio que vou contando demais comigo mesmo, sem uma referência maior do que a própria vontade do momento, do que o próprio sentimento. Então, alguns princípios sobre isso, tá? Alguns princípios sobre isso. A gente comentou já sobre hábitos angulares, dá quase que fazer uma referência a isso. Então, alguns princípios. O primeiro, é muito mais fácil manter a ordem todos os dias do que esperar se fragmentar para depois juntar os pedaços. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu tenho um monte de pensamento assim, eu brinco que eu tenho um HD externo. Se eu deixar eles na minha cabeça, eu fico meio maluco. Então eu vou meio que anotando tudo no bloco de notas do meu celular. Aí geralmente no final do dia, eu vejo que eu anotei que não tem sentido nenhum, que a maioria das coisas eu apago, e o que faz sentido eu priorizo para uma planilha que eu tenho de lista de tarefas, né? Aí às vezes eu fico 3, 4 dias sem fazer essa porra. Cara, sem brincadeira, eu estou lá 10 horas da noite já na cama, eu tenho que levantar e organizar essa porra, senão eu fico maluco. Não, cara, é muito mais fácil todo dia, 5 minutos ali eu resolvo. Porque a ansiedade a ansiedade e a preocupação, elas costumam andar de mão dadas justamente com essa procrastinação, com essa acomodação. Na maior parte das vezes, não significa que tem coisa demais para fazer, só significa que a ordem se perdeu, eu estou desordenado. E essa angústia, ela tende a ser proporcional ao tempo perdido. Outra coisa, eu preciso ter a capacidade de começar pelo mais importante, pedras grandes primeiro, como diria o Padre Angel, pedras gordas primeiro. Né? Quando eu tenho uma lista de tarefas que parece impossível, a resposta costuma não ser fazer mais rápido, e sim dedicar, antes de tudo, um tempinho à reflexão, ao recolhimento que precisa ali. Deixa eu lembrar aqui. Quem foi? Espera aí, deixa eu até dar um Google aqui. Zélia Guerin Martin, esposa de Luiz Martin. Ela falava nos diários dela, cara, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu vou ter que começar pelo mais importante, vou ter que passar uma hora em oração. Cara, eu tenho tanta coisa para fazer que a única maneira de fazer tudo isso é começar aqui meditando, rezando, refletindo. E esse plano de vida, essa lista esses momentos, né, de reflexão, enfim, de tarefas, de normas, precisa obedecer ao relógio, não ao humor. Sim, e tá tudo bem se habitualmente tu andar meio a contragosto. Beleza, bicho. Isso não é voluntarismo. Porque, veja bem, quando eu falo em plano de vida, ele não nega a realidade, não ignora o sentimento, só garante que seja a vontade e não o humor do momento, não o sentimento do momento a decidir quando as coisas importantes acontecem. Já pensou se você fosse fazer as coisas só quando dá vontade? Aí você está lascado. Agora, uma outra coisa. Um plano de vida, ele não existe para ser cumprido sem falhas, como um checklist perfeito da prova de que você é super ordenado. Que a gente já comentou sobre isso também. A constância não é a ausência de falhas. A constância, ela engloba a falha. Buscar uma sequência perfeita de dias sem erro nenhum, geralmente está mais por orgulho do que para disciplina. Então, cara, errou, volta. A minha falava, né, do latim, nunca erra, beleza, agora começa. Não, agora vai. Lembra quando eu tava jogando videogame, aí tava, sei lá, tava perdendo do amigo, você tava naquele. Não, agora eu vou jogar. É isso, porra, beleza, eu fiz. Não, agora vai. Agora vai. É o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Tem um quadro aqui no escritório, que tá na sala do charuto, que é o quadro da tempestade, né? Uma passagem bíblica da tempestade que estava tendo uma tempestade na barca e foram e acordaram Jesus, né? E, porra, ele gritou com as águas lá e com os ventos e tudo se acalmou. É mais ou menos isso. O plano de vida existe para que eu acorde, independente de religião aqui, tá? Que eu acorde Jesus, que eu acorde, sei lá, o universo, que eu acorde dentro de mim.
Então, algumas práticas que fazem sentido a gente incorporar ao longo do dia, porque outra coisa, não é para ser complexo, não é para ser uma lista de tarefas impossível de seguir. Primeiro, minuto heróico. No segundo que o despertador tocou, é a primeira pequena batalha entre nosso impulso e a nossa vontade. E quem cede a esse primeiro impulso, só mais 5 minutinhos, já entra em desvantagem no dia. Já entra com a moral baixa, bicho. Não, tu já começa com a moral baixa. Quando o despertador toca e tu pula, porra, tu já venceu a primeira decisão. E aqui entra o que a gente conversou, do não negociamos com terroristas. Não abre espaço para diálogo mental, tu vai perder. Não abre, tu vai perder. Aí vamos lá, de novo. Olha a importância aqui de balancear, da harmonia entre razão, vontade e coração. Digamos que o Marcos. Detalhe, eu tô pegando no pé do Marcos hoje, porque como eu tô aqui no Zoom, fica alguém do meu lado. Hoje é o Marcos e o Cris que estão aparecendo aqui pra mim. Então vai encher o saco só de vocês dois. Digamos que o Marcos, pô, ontem o Marcos trabalhou a semana inteira, pô, trabalhou até tarde, ontem foi até 10 da noite, esqueceu de desativar o despertador hoje, 4h55, tocou. Cara, ele não tem nenhum compromisso na sequência. Nenhum. Assim, não vai afetar nada se ele dormir mais. Porra, tá tudo bem. Vamos lá, porra, vamos ser honestos. A gente sabe quando a gente tá cansado e quando a gente tá de sacanagem. A gente sabe, assim, a gente sabe. Na maioria das vezes a gente sabe quando a gente tá cansado. Então, aqui entra também a prudência. Beleza, então, ok, na maioria dos dias vai acontecer isso, eu vou acordar sem mesmo. Porra, mas estou cansado por motivo XYZ, físico, mentalmente, não vai afetar nenhuma atividade, hoje eu posso descansar mais, tudo bem? Mas agora, na maioria dos nossos dias, é essencial que o despertador tocou e eu pule sem abrir diálogo mental. Tu vai se sentir muito melhor 3 minutos depois, já vai ter, sei lá, ido lavar o rosto, escovar os dentes, do que se tu ter levantado depois de cima da hora. Segundo, cara, sugestão, tá? Um tempo diário de recolhimento. Principalmente pros sanguíneos malucos aí, que nem eu. Nem que tu coloque 5 minutos na agenda. Depois que tu acordou. Bota 5 minutos pra tu sentar. A gente chama de oração mental, né? Pra rezar, enfim. Eu não tô falando só de uma oração de talvez ficar repetindo orações prontas ou de ler a Bíblia, que é maravilhoso também, tem que ter, beleza? Mas eu tô falando de outra coisa, seja uma oração mental, uma meditação, uma reflexão silenciosa, conforme a tradição de cada um, beleza? O que eu vou fazer aqui? Cara, é justamente nesse dia, nesse momento, que eu vou antecipar meu dia, que eu vou revisar, cara, quais são as batalhas previstas, bicho, quais são minhas forças perdidas aqui. Sem esse tempo, a cabeça tende a ficar dispersa. Um sacerdote amigo meu uma vez me falou sacanagem. Na verdade, ele começou uma meditação falando isso. Não, eu vou falar que ele me falou porque eu estava lá. Então ele falou que no silêncio Deus nos mostra uma espécie de mapa da nossa vida. E é isso. Se eu vou vivendo só no batente, no bater cartão, cara, eu fico no automático. E quanto mais ocupado você é, mais você precisa desse momento de oração ou de meditação para não virar uma barata tonta, porra, correndo de um lado para o outro. Esse momento, essa oração ordena a cabeça. Você planeja teu dia ali. Antecipa e revisa o dia com Deus. Cara, mas, putz, vou ter aqui uma reunião difícil com um cliente, baita desafiador, me ajuda a ter paciência. Cara, eu tenho que levar meu filho no médico, me ajuda a ter serenidade. Você vai antecipando as batalhas, vai pedindo as armas. A oração mental, esse trecho aqui, inclusive, tá no canal José Maria Escrivá. Bom pra cacete, tá? É um vídeo de lá. Ele fala que a oração mental é o respiro da alma. É como se a gente fosse mergulhadores. A gente está vivendo lá, submerso no mundo e nos negócios, nas preocupações. E esse momento é um tubo de oxigênio que liga a gente à superfície, liga a gente ao céu. Se você corta esse tubo, você morre asfixiado pela quantidade de demandas. Lilian, tá no Zoom. Manda uma mensagem no direct que a gente te manda o link do grupo. Então, aqui tu volta a ter o ponto de mira que tu tem que ter, entender que tu não tá só trabalhando por trabalhar e que a vida não é algo que tá por vir a ser, que a vida é agora. Cara, esse aqui é um dos meus maiores medos, hein? Que deveria ser de vocês também. Ah, a vida, quando a empresa tiver X, quando tal coisa acontecer. Não, porra, é agora que eu vou amar minha esposa, é agora que eu vou amar meu filho, é agora que eu vou ser a melhor pessoa que eu posso, melhor amigo que eu posso. Então, esse momento que tu coloca aí, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, isso limpa a lente dos teus óculos. 10 minutos, que 30 minutos. Aí, de repente, um problema financeiro não é mais o fim do mundo, já é uma provação ali. A doença já não é mais uma maldição, é uma oportunidade de tu melhorar, de se purificar.
Tudo muda de cor quando tu tira esses momentos e expõe ao sol da oração, bicho. Agora, vamos lá. Isso que eu tô falando não é pra, porra, tu acordar, tu entrar lá no quarto e achar que tu é um místico também, né? O Marcos fechar o olho e achar que vai levitar, porra. Não, aí, cara, é algo muito mais simples. Ah, Jota, também não sei rezar. Fala, pô, Deus, não sei rezar. Pronto, tá rezando. Se eu não me engano, é numa biografia de José Maria Escrivá, que eu gosto bastante, que ele comenta sobre um leiteiro na igreja de Barbastro, eu acho, né, na Espanha, né? Que todo dia o leiteiro passava na frente e falava: Oi, Deus, aqui é o José, o leiteiro, e pronto. Agora, ponto muito importante: esses momentos de reflexão ou de oração tem que terminar com um propósito concreto. Pô, se o Marcos reza meia hora e sai da oração tratando mal a esposa, cara, tu não resolve, perdeu tempo, né? Ah, reza 5 minutos, aí vai dar ré no carro, sai e chuta um cachorro. Cara, não tem sentido, né? Um teste de estouração tá sendo meio que a caridade na saída. Não é pra botar rezando, sair aqui tem um cachorro, volta e reza, bicho, não funcionou. Então isso aqui é para meio que recarregar as baterias para servir, não para inflar um ego espiritual e falar, nossa, como eu sou conectado com Deus. Então beleza, eu já levantei aqui sem demora, né? Minuto heróico. Pá, despertador tocou, pulei. Aí eu tiro esses momentos de manhã e de tarde, pré-definido, na agenda, marcado, submetidos à ditadura do relógio, não à ditadura da vontade. Aí em cima, isso aqui é a base de tudo. E daqui eu vou desenvolver o resto. Então vamos lá. Aí eu acordei, aí eu rezei, e de repente, meu amigo, vem a maior parte do meu dia. O trabalho, a rotina, o convívio, e é aqui que a maioria falha. A gente até busca ali uma rotina de manhã, busca ser uma pessoa melhor de manhã e de repente se perde na confusão do dia. Como é que eu carrego essa chama? Como é que eu levo esse coração de fogo para dentro da sala de reunião? Sei lá, para uma pia cheia de louça que eu tenho que lavar, para o trânsito que tá ruim pra cacete. Aí vem a terceira prática. Aqui vem a terceira prática. A gente não quer buscar uma esquizofrenia, sabe? Sei lá, a metade homem, metade bicho. Não é isso que eu busco. Essa prática que eu falo agora é meio que um divisor de águas, que é o quê? Buscar, eu vou chamar de perfeição, buscar a perfeição do meu trabalho. E não num sentido assim de perfeccionismo. E não no sentido só do trabalho, mas buscar a perfeição das tarefas, que sentido, bicho? Sei lá, estudar, ou cuidar da casa, ou procurar emprego. De 28 para frente, José Maria ele revolucionou muito a espiritualidade nessa questão, relembrando algo assim, muito novo e muito velho. Né? Muito novo e muito velho. Cara, o trabalho não é uma maldição. Às vezes eu levo o trabalho com uma lombada no meu dia, né? Tem minha vida, aí tem que passar por isso, e aí depois a minha vida continua. Eu falo, cara, desculpa, a maior parte da tua vida é trabalhando. E se tu levar isso como uma lombada, ou como uma maldição, ou como. Se parar pra pensar, né, se for usar, sei lá, Adão e Eva, quando Adão foi colocado, ele foi criado para trabalhar. Não é que trabalho era uma maldição. Depois, beleza, entrou o suor e o cansaço, né? Mas a dignidade que eu criado continua lá. Então o trabalho não é algo que acontece com a minha vida, é uma matéria-prima também, de onde eu vou conseguir extrair. E aí por isso que eu chamei de perfeição, porque, pô, não adianta eu oferecer qualquer coisa também, né? Pô, eu busco ser uma pessoa mais virtuosa e tal, e faço tudo de qualquer jeito. Um relatório mal feito, uma aula dada com preguiça, não é? Pô, minha sogra tá vindo visitar, vou limpar aqui só onde a sogra vê. Pô, não é isso, bicho. Não é isso. Não é isso. Uma pessoa assim, que busca rezar e fazer suas práticas religiosas, independente de qual seja, e busca ser mais virtuoso, mas deixa o trabalho pros colegas fazer um ladrão, porra. Tá roubando o tempo da empresa, tá muitas vezes manchando o nome. É muito interessante isso que várias religiões, muitas vezes, as pessoas se afastam dela porque vê um modelo. Ah, tá lá, e sei lá, tá rezando e tá praticando, mas olha aqui, tá roubando os outros. Então, aqui entra também um cunho muito importante, que é o prestígio profissional. Eu vou me desenvolver, eu vou buscar ser o melhor possível e que eu tenha muito prestígio, mas não por vaidade. Como anzol. Porque assim, se você
Se você busca ser o melhor médico, o melhor pedreiro, a melhor professora, as pessoas te respeitam, você ganha autoridade. Quando você tem essa autoridade humana, as pessoas te escutam quando você fala de outra coisa. Olha lá, bicho, ninguém dá ouvidos para um preguiçoso, ninguém dá ouvido para um incompetente. Começar com entusiasmo é muito fácil, qualquer um faz. Tá? Agora, continuar quando o TED bate é para os fortes. A gente volta, né, no resistir ao tempo, a fortaleza, né, que é um desafio do sanguíneo também. Eu não lembro se eu comentei no último encontro, mas a necessidade de enxergar além. Na época das escavações, né, os pedreiros eles costumavam falar: nós, né, que escavamos pedras, precisamos ver catedrais. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então é tratar cada tarefa mesmo como uma oportunidade de desenvolvimento. É tratar um atrito que eu tenho com o Dani, cara, como uma oportunidade de eu melhorar como pessoa, o Dani melhorar como pessoa. Agora vamos encarar a realidade, vamos ser muito honestos aqui, entre a gente. Você decidiu trabalhar bem, aí o telefone toca, sei lá, é um cliente, é teu chefe gritando, um cliente reclamando, o prazo apertando, a cabeça já ferve. Como é que você não esquece de tudo que a gente está conversando aqui no meio disso? Me contem. Como é que você não esquece? Aí vem uma dica, aí vem uma dica. Pô, bota uns pequenos lembretes onde tu trabalha, que tu bate o olho assim, algum gancho que te relembre do que importa mesmo. Sei lá. Depende da tua religião, sei lá, coloca um crucifixo pequeno na mesa, coloca um quadro que te lembra alguma coisa. Aí tu bate o olho ali e tu relembra, opa, hã? Até fala alguma coisa lá, pô, bate o olho, pô, Jesus te ama. Pô, me ajuda aqui. É tipo uma criança pequena brincando. Quem é que tem filho pequeno em casa? Você tem filho pequeno em casa? Bicho, a criança precisa ver a mãe, precisa ver o pai por perto para brincar segura. Se vê que estão ali, porra, maravilha. E uma forma, além esses pequenos lembretes que tu pode espalhar, é o que a Maria chamava de o martírio das alfinetadas. Porra, quando tu fala em mortificação ou algo assim, sei lá, já vem na cabeça, se dá chicotada, né? Fala, caralho, porra, não é isso, beleza? Não é isso aqui, não é passar 7 dias comendo pão e água, não é disso que eu tô falando. É de uma coisa muito mais sutil e muito mais difícil na maioria das vezes. Então, assim, pequenos alfinetinhos em ti mesmo o dia inteiro. Por um exemplo, cara, sorri quando tu tá cansado pra cacete, só queria ficar de cara fechada no teu canto. Pô, comeu o que te serviram ali, sem reclamar. Há uma coisa besta, não comentar que a comida tá fria. Lá, não reclamar que tá sem sal. Ou, pô, vou me servir, pegar um pouco menos do que eu gosto, um pouco mais do que eu não gosto. Escutar aquela história que um colega de trabalho vai te contar pela 30ª vez. Pô, tentar não interromper as pessoas. Enfim, em certos aspectos. Buscar ser pontual, cara, guardar as coisas no lugar. Eu vi uma frase uma vez, eu não lembro onde é que eu ouvi essa frase, mas eu gostei muito, eu busco aplicar lá em casa, que é o não deixar rastros. Eu não lembro dessa aqui, depois tu me conta. Depois tu manda aí. Não deixar rastros é assim, buscar que não se perceba que tu esteve ali naquele ambiente. Sabe, às vezes tu, sei lá, chega cansado do trabalho, aí tu já larga a mochila, já pega uma coisa para comer, já deixa a casca de banana ali, aí tu sobe, faz a barba, já deixa o barbeador ali, chega e fala, cara, tenta não deixar rastro que tu teve ali, finge que tu é um agente secreto. Pô, a baita oportunidade de ser virtuoso, de tu se ganhar em pequenos momentinhos. Porque tudo isso é dizer não ao seu capricho para dizer sim à ordem, dizer sim à caridade. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque essas pequenas negações para si mesmo, elas vão criando uma musculatura na nossa alma. Pô, eu não consigo negar um doce. Assim, de novo, não tô falando que é pra não comer doce, entendeu? Então, sei lá, eventualmente aqui, pô, não vou comer esse doce aqui. Cara, se eu não consigo isso, como eu vou agir diante do eventual falecimento de uma internação na UTI de alguém que eu amo? Eu preciso desse tipo de calorias espirituais. E o mais bonito de tudo é que essas atitudes invisíveis, porque são atitudes invisíveis, ninguém vai te aplaudir, bicho, porque tu sorriu pro porteiro mesmo quando tava com dor de cabeça, que tu parou o carro na entrada do condomínio e trocou ideia com ele por 30 segundos, ao invés de tocar direto pra casa. Ninguém viu, bicho, mas Deus viu. E nesse dia ele notou ali no livro da vida: porra, hoje meu filho me amou mais do que a si mesmo.
Então, olha como é uma estrutura sólida que a gente está dando. Você levantou vencendo a preguiça. Aí passou esse momento ali abastecendo a alma. Aí você transformou o teu dever numa oportunidade de melhoria. Aí você se manteve ao longo do dia conectado com as coisas que importam. Cara, tu já tá muito acima da média no sentido de parar de viver no automático. Parar de viver como aquela pessoa que reclama da segunda-feira, que implora pela ceia. Você não, bicho. Você não. E isso inevitavelmente desemboca, para a gente encerrar a aula, num contágio. Tu precisa ter o desejo de ser assim, o mais contagioso possível, da forma mais bonita que isso pode ser. Não adianta fazer tudo isso que a gente tá falando aqui e ficar se admirando no espelho, porra. Não, não é isso. É o cuidado de quem tá por perto, começando por casa. Assim, isso é uma extensão natural do que tu vive internamente, não é uma tarefa extra, entende? Eu não tô falando aqui sobre uma tarefa extra, não. Se, sei lá, tu descobriu a cura pro câncer da alma, como é que tu vai dormir tranquilo vendo teu vizinho, teu colega de trabalho, teu irmão doente? Então, esse querer irradiar para os outros não é uma tarefa extra para quem tem tempo, é meio mais ou menos o batimento cardíaco, entende? Da coisa toda. Porque se o coração não bombeia sangue para fora, o corpo morre. Se a tua fé, se as suas virtudes não saem de você em direção a outra, ela apodrece. É ser útil, deixa rastro. E eu não estou falando em querer dar aula de doutrina para os outros, querer dar aula de catequese, tá? Não é isso. Não é isso. Não é, pô, o Marcos vem aqui no escritório e fala, não, então, Marcos, olha, fala que não é isso, pô. Não é para ser o palestrinha, entendeu? Tu não quer ser o palestrinha, não é isso que tu quer. O que tu quer é outra coisa. É ter um rastro assim, meio que um segredo de alegria nos olhos. As pessoas precisam olhar para você assim, e falar, cara, o mundo tá caindo e tu continua assim, em paz, de boa. Qual que é o segredo? Ok. Aí tu aponta pro céu. Aí tu aponta pra onde tem que apontar. Não é ficar dando palestrinha. E onde é que começa as coisas? O iPhone, você tá sem nome. Quem que é você? Me conta aí. Manda teu nome aí. Agora, não adianta eu querer salvar o mundo, né? Querer salvar sei lá, salvar as crianças na África e perder meus filhos. De novo, maneiro. Vamos salvar as crianças da África. Mas, cara, como uma pedra jogada no lago, né? E um círculo, e outro, e outro, e outro, e outro. Então, minha primeira missão é minha casa, é a paciência com a esposa, é o tempo de qualidade com meu marido, é a educação dos meus filhos na fé, na virtude. Depois vem o trabalho, depois vem levar meus colegas para mais perto da verdade, para mais perto de uma vida boa. Eu comentei já em alguma das nossas aulas, né, que as pessoas têm que ter um certo tipo de. Não seria inveja a palavra, tá? Um certo tipo de inveja da felicidade. Cara, como esse filho da puta tá sempre sorrindo. Como? Eu li uma frase uma vez, que foi muito maneira. Foi no Natal de 2024. No Natal de 2024? No Natal de 2024, meu pai tava na UTI. Tava morrendo lá na UTI. Faziam 14 dias já que ele tava na UTI, no estado semiconsciente ali. E aí, no momento de oração de manhã, pô, beleza, tinha acordado, Niterói, que ele tava rezando lá de manhã. Aí eu li uma frase que era assim: coloque como objetivo fazer fazer desse Natal o Natal mais feliz das pessoas, começando pela tua casa. Eu falei, porra, maneiro. Então, é isso, entende? É esse olhar para o outro, olhar para as pessoas da minha casa. Porque, assim, uma pessoa amarga, por mais virtuosa que seja, bicho, não contagia ninguém. Ah, é o virtuoso do espelho, é só ele para ele mesmo. Cara, não é isso. Não é isso. Então, assim, o nosso sorriso, assim como o nosso prestígio profissional, tem que ser a isca, né? A partir do momento que alguém morde a isca, beleza. Aí eu posso dar palestrinha, beleza. Aí eu posso dar palestrinha, mas não é, porra. Entende? Tem uma frase do Ítalo, eu esbarrei nela hoje de manhã, quando eu estava revisando a aula, que é o seguinte: em um dia nós temos o vislumbre de uma vida. Há o nascimento simbólico do despertar e a morte simbólica do adormecer. O dia é a unidade vital mínima. Se a cada dia vivemos de modo consciente e conseguimos completar uma história com sentido, pela coesão dessas unidades mínimas, em breve teremos uma vida com sentido. Sim, umas perguntinhas para a gente fechar.
Que compromissos simples e fixos dá para eu colocar na minha agenda? Horário, pausa, ritual, assim, para ter mais ordem no meu dia? Então, beleza, minuto heróico. 10 minutos ali de reflexão ou de oração pela manhã. 10 minutos à tarde depois do almoço. Outra coisa, qual costuma ser o primeiro sinal que você está descarrilhando, né? Tá perdendo a sua unidade. Pô, errou, volta, não corre. Não, agora eu vou jogar. Não, agora eu vou jogar sério. Né? Errou, volta, bicho. Errou, volta, errou, volta, errou, volta. Quando eu falho nesse plano, eu tendo a desistir ou a recomeçar? Então, meu objetivo para a gente encerrar hoje é, beleza, entender qual das três faculdades, né, mais dominou em mim. É a razão, é a vontade ou é o coração? Em qual desequilíbrio, né, o racionalista, o voluntarista, o sentimentalista, qual que eu mais me reconheço? E o que eu vou colocar aqui na minha agenda para fazer isso? Eu vou acordar na hora, vou 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, e antes de dormir. Tá, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, que eu posso fazer melhor amanhã? Isso aqui é muito importante, tá? Só para te falar dessa prática para encerrar, que é o exame de consciência. Tem o exame geral, que ele serve como um escudo, e o exame particular, que ele serve como ataque. Digamos que o Marcos percebeu que ele é muito sentimentalista. Aí ele pode colocar assim, como exame geral, ele se perguntar, beleza, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, que eu posso fazer de melhor amanhã. Show. E aí, como exame particular, se perguntar sobre sentimentalismo. Beleza, eu tomei decisões difíceis que eu precisava tomar, eu dei feedbacks que eu precisava dar? Não deu. Melhor. Melhor, né? Então, é justamente esse ponto de buscar melhorar a cada dia, de buscar essa coesão de unidades vitais mínimas que vai trazer sentido para nossa vida. Algumas fontes bibliográficas aí para os estudiosos que quiserem se aprofundar, tá? Liberdade, peraí, não é não. Coaching com Joana Dark é um livro do Alex Havard. Deixa eu só confirmar o outro aqui do Alex, que o nome está em espanhol. Coração Livre, Educação dos Sentimentos para uma Vida Equilibrada e Madura. Beleza? E 5 práticas para viver com mais unidade no dia a dia, que está no canal de São José Maria Escrivá no YouTube. Beleza? Beleza? Regras 3Ts. Boa, não conhecia. Trata, trata e troca. Boa, maravilha. Bom demais, Gustavão. Como tu gostou da aula. Gui, depois me conta, eu não lembro dessa lapada aí da comida. Mas é isso, gente. Então vamos lá. Sabadou, hein? Sabadou, vem aí o que vocês vão botar na agenda e nos vemos. Que dia que a gente se vê? Deixa eu ver aqui. Nossa próxima aula, eu acho também. Dia 5. Nossa última aula. Nos vemos no dia 5.